Hoje é o nosso terceiro episódio do podcast ACIL News e hoje com uma presença super especial do nosso querido Guilherme Lopes, o presidente da ACIL Jovem. Seja bem-vindo, Guilherme. Olá, Vera. Olá, os parceiros da ACIL. É um prazer para mim estar aqui. Muito bom. Guilherme, conte pra gente assim, como é que está o Conselho Jovem da ACIL hoje? Hoje a gente vive um momento muito especial de reconstrução, né? O Conselho foi muito participativo em gestões anteriores. Quando eu assumi, até na gestão do Ângelo, a gente teve um total de 0 pessoas, né? Então começo do zero com esse desafio de recomeçar mesmo. Então, entre alguns erros e acertos, a gente está vivendo esse momento bem importante de reconstrução, com muita gente nova, com muita gente engajada, agora com um plano estratégico, objetivos que a gente quer chegar, que a gente quer conquistar, projetos que a gente quer tocar, enfim, é um momento bem especial para a gente. Então, você falando assim, eu fico imaginando um jovem, ele empreendedor, porque a maioria dos jovens hoje, eles querem empreender. Então, eles são jovens que têm um negócio, que querem prosperar. Como é que você faz para atrair esses jovens para o Conselho Jovem? Olha, eu vou te dizer que esse é um dos nossos principais desafios. Porque assim, o jovem, quando ele começa a empreender, acho que como todo empreendedor, ele tem suas dúvidas, ele tem suas inseguranças, ele precisa de uma certa rede de apoio e, querendo ou não, um grupo com outros jovens empreendedores, com dores parecidas, enfim, sejam os próprios fundadores dos negócios ou os sucessores, enfim, todos temos dores parecidas, todos temos dúvidas, todos queremos um espaço legal para desabafar, onde as pessoas vão nos entender e nos aconselhar. Essa é a parte fácil. O difícil é chegar nesse jovem, é a gente saber que ele existe e, claro, ele saber que a gente existe também. Esse é um desafio muito grande. A ACIL é uma entidade muito forte, muito tradicional, muito respeitada na cidade. Verdade. Mas para o jovem que está, não vou nem dizer ingressando no mercado de trabalho, não, mas para o jovem que está ingressando nessa vida empreendedora, muitas vezes ele não sabe a quem recorrer. Se é o Sebrae, se é a associação comercial, se é o sindicato enfim, do meio que ele está empreendendo. Enfim, temos inúmeras entidades respeitadas e que oferecem esse tipo de ajuda para o empreendedor, mas claro, essa jornada é muito solitária no começo até eles descobrirem a gente. É verdade. E assim, dentro da ACIL Jovem, vocês fazem muitas ações que a gente vê repercutindo aí nas nossas redes sociais. E me fale assim algumas delas, Gui, que vocês têm feito, que têm repercutido. Eu sei da última aí, que foi o Feirão do Imposto. Conta pra gente. O Feirão do Imposto é um dos nossos greatest hits, trazendo aí pro termo musical, um dos nossos maiores sucessos. A gente realiza todo ano no mês de maio, enfim, inúmeras ações que oferecem descontos alusivos à carga tributária ou que oferecem coisas mais lúdicas para ensinar que o brasileiro paga muito imposto. Tem um projeto que a gente tem muito orgulho, que é o Programa Zero, né? O Programa Zero surgiu até de uma reunião com o Sebrae, que a gente estava pensando em alguns programas, 1, 2, 3 e 4, em busca da inovação, e um dos nossos, o Thiago Zampieri, teve uma sacada genial. Ele falou assim, gente, eu acho que está faltando uma etapa prévia, está faltando um Programa Zero aqui, que é a gente chegar nos bancos de universidade, nos bancos das escolas e fomentar o empreendedorismo de alguma forma, porque o jovem, muitas vezes, ele, como você disse, ele quer empreender, não é mais aquele jovem que quer estudar muito e passar num concurso e ter a estabilidade e sonhar com a aposentadoria. Não, ele quer correr o risco e ele quer, claro, o benefício desse risco, né, o resultado desse risco que ele está correndo. De qualquer maneira, a gente precisava chegar nesses bancos para desmistificar o empreendedorismo ou para desromantizá-lo, para contar um pouco do que ele é na real. E o Programa Zero é um projeto que a gente tem muito orgulho, sabe, de poder contar com alguns parceiros de ensino superior, de ensino médio
que nos deixam chegar também nesse jovem para falar um pouco de empreendedorismo, isso além, claro, das rodadas de negócio que a gente faz, das visitas técnicas, de outras formas de fomentar ou o networking entre o jovem empresário, ou até esse conhecimento do que está sendo produzido por aí no mercado. Muito bom. E hoje vocês têm um time, vocês estão com quantos e o que vocês fazem, o que você entende que ele permanece hoje na CIO Jovem, a forma de retê-los, de caminhar com eles? Em quantas pessoas vocês estão hoje na CIO Jovem? Quantos empresários? Essa é uma pergunta até complexa de eu te responder, porque nesse momento eu vou soltar um spoiler aqui. A gente está reescrevendo o nosso estatuto. Então, hoje a gente tem a comunidade, que ela está hoje ali com uns 60, 70 membros. Eles têm acesso ao que está acontecendo no mundo ACIO Jovem, mas não necessariamente eles podem participar de tudo. Por quê? Porque na comunidade a gente tem muitos membros que não são associados à ACIO. E uma regra para estar dentro do Conselho Jovem, para você usufruir das visitas técnicas, para você usufruir das nossas rodadas de negócio e tudo mais, tem essa obrigatoriedade de ser associado, mas você fica pelo menos sabendo o que está acontecendo. O próximo passo são os conselheiros júnior. Eles têm um grau de engajamento um pouco maior, responsabilidades um pouco maior enquanto conselheiros. O próximo passo, esse a gente está ali com 14 ou 15 membros, que são os conselheiros plenos ou conselheiros executivos. Esses têm uma responsabilidade ainda maior de coordenar projetos, de fazer parte desses projetos, de colocar um pouco mais a mão na massa, mas são um seleto grupo que a gente chama de ACIO Under 40, ou seja, só os que estão abaixo dos 40 anos e que fazem parte desse seleto grupo. Acima disso, só a diretoria e a presidência daí, mas de conselheiros executivos, né, os que nos ajudam a pôr a mão na massa, os que se precisar representar-se o jovem em algum evento, esses são um seleto grupo dos 15 ACIO Under 40. Muito bem. Ô Gui, e vocês participam também com outras associações, né? Eu vejo que nós temos a FACIAP Jovem, né, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná, e aonde também tem um movimento muito forte com relação a isso. E vocês tiveram um evento agora recentemente em Rolândia, não foi? Exatamente, esse final de semana, EPJE, o Encontro Paranaense dos Jovens Empreendedores, foi uma experiência muito bacana que a FACIAP Jovem organiza. Para quem não sabe também do nosso mundo associativista, ele tem as suas escalas entre a associação comercial e a federação, né? A FACIAP tem uma coordenadoria que é a Cacimp Jovem, né? A presidente, a Vânia da Associação de Rolândia, é também uma pessoa muito ativa, e Londrina teve a honra de receber nesse auditório o Conecta Cacimp, que juntou os jovens empreendedores de toda essa coordenadoria. Então também é uma experiência muito legal de furar essa nossa bolha, né? De sair um pouco só de Londrina, respirar um pouco mais a região e, claro, o Paraná como um todo. Foi uma experiência muito legal em Rolândia. Agosto estaremos juntos também em Cianorte. Muito bom, movimenta bastante, hein? A CIO Jovem tem o que fazer e tem o que falar, né, Gui? Temos bastante trabalho pela frente. Então, e me fale assim, quem são esses jovens que estão hoje na CIO Jovem? Qual o perfil deles? Que tipo de empresário ele é? Assim como a própria CIO, nós temos empresários, conselheiros dos mais diversos tamanhos, enfim, profissionais autônomos, temos o pequeno empresário, tem o startupeiro que está começando agora, tem o sucessor de uma grande empresa, tem o fundador de uma grande empresa que já chegou lá e fez a empresa crescer e chegar nesse nível hoje para ser chamada de grande. Enfim, nós temos um público bem plural mesmo, desde o empresário mais solitário até aquele que tem equipes muito grandes. Então, isso é o mais legal, né? Que é ter essa diversidade e todo mundo trocando ideias para que a gente possa trazer para dentro das empresas, mas todo mundo com esse objetivo comum, que é nos formarmos enquanto futuras lideranças da cidade. Isso, era isso que eu ia perguntar e aproveitar também, quando você falou startupeiros, a CIO, nós temos o nosso hub aqui no segundo andar,
o hub de inovação, o InovaCil. Então, esse é um movimento também que atrai os jovens, não atrai, Gui? Porque a gente pode ajudá-los nessa transformação nos negócios deles, né? Até na escala dos negócios deles. Então, assim, é uma última pergunta que eu vou fazer para você. Nós estamos aqui para ajudá-los, para dar suporte, mas eu quero que você me fale aonde vocês querem chegar com a ACIL Jovem. Essa é uma pergunta bem legal. Assim, uma das coisas que eu mais falo quando a gente vai receber um novo conselheiro, um potencial novo conselheiro, é assim: se você veio nesse grupo buscando apenas o networking, eu sinto muito, mas você está no lugar errado. Para isso existem outras formas de você se relacionar na cidade, de você construir sua rede de negócios, o networking propriamente dito. O BNI é um exemplo incrível disso, de pessoas que vão para fazer networking. Aqui a pegada é um pouco mais pensar o futuro da cidade. Então, assim, o networking vai acontecer? Ele vai acontecer naturalmente. É natural. A gente está inserido num grupo com inúmeros jovens empresários. Mas, para além disso, a gente precisa pensar em formação, que tipo de líder a gente quer no futuro, que tipo de conteúdo esse líder tem que receber agora para poder liderar a própria ACIL, a cidade, enfim, as demandas que Londrina vai ter. E, claro, pensar um pouco também nesse lado de inovação, mas as metas estão traçadas. A gente quer ser reconhecida como a principal formadora de lideranças de Londrina. Essa é a nossa visão para 2034, no centenário da cidade. Quando Londrina fizer 100 anos, a gente busca esse reconhecimento. Para isso, a gente precisa compor 1/3 das cadeiras da diretoria da ACIL. Hoje a gente está falando entre 18 e 19. Eu acho que se a gente tiver 6 diretores, a gente cumpriu o nosso objetivo, 6 diretores que saíram da nossa escolinha de base, por assim dizer. Sim, hoje nós já temos... Hoje nós temos 3. 3, então, estamos no caminho. Então, né, estamos no caminho, justamente. Se a gente tiver um cargo político constitucional, né, ou seja, a ACIL tem essa característica de ser suprapartidária ou apartidária, nossa intenção não é levantar a bandeira de um partido A ou B, exatamente, mas se algum dos nossos se candidatar e vier a se eleger, significa que a gente formou também uma liderança política. E, claro, presidência de entidades. E a gente tem 2 também. Né? Posso citar os exemplos: o Renan presidindo a Londrina Iluminação, o Robertinho presidindo a CTD, são 2 ex-membros da ACIL Jovem, então a gente também tem muito orgulho desse trabalho que já está colhendo um pouco dos seus frutos. Né? Gui, quando você fala isso é tão valioso quando você fala nessa questão do ativo social que nós estamos formando na cidade de Londrina. Então, assim, nós entendemos que você precisa ser um associativista, um cooperativista, você precisa cooperar, primeiro você precisa se doar, para depois você colher esses louros lá na frente, porque só quem é um associativista, um cooperativista, ele consegue entender as dores do mercado, consegue levar para a sua vida pública, para as presidências das empresas, das companhias, o que é cuidar da comunidade, né? Então, é muito bom, Gui, eu estou muito feliz que esse é o propósito de vocês, das lideranças. Nós estamos muito felizes quanto à ACIL, quanto à Associação Comercial, e a gente acertou na contratação, né? Obrigado. Acertou na nomeação do Guilherme Lopes como nosso presidente da ACIL Jovem. Então, parabéns, Gui. Fica aí uma boa dica para quem quer estar dentro do associativismo, com inovação, que a gente está trazendo agora para a ACIL bem forte, com um timaço, que é o time do Gui, aqui, levando os jovens ao entendimento do que é ser um ativo social. Então, vem para a ACIL, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós estamos sempre ali e sempre apoiando o jovem empreendedor londrinense. Obrigada, viu, Gui? 100% à sua disposição, jovem empresário. Cola aqui com a gente. Obrigado, Vera. Obrigada, Gui. Pelo espaço, valeu. pela oportunidade. Imagina.